Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é o seguinte: tomando posse da terra prometida. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 5. Eu vou ler aqui dos versículos 13 a 15, que diz assim: Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante de um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu: Eis, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Esse é um momento muito importante na história de Israel. O povo tinha acabado de cruzar o Jordão. O deserto ficara para trás e todos estavam com os pés postos na terra da promessa, na Canaã, que manava leite e mel. Josué estava vivendo um momento dramático na sua existência, porque esta seria a sua primeira batalha em Canaã. Havia milhares de pessoas que estavam sob o seu comando e o inimigo agora não era mais o impessoal Rio Jordão, mas adversários de carne e osso, os habitantes de Jericó, o que era muito pior. O Rio Jordão ficara para trás e não havia mais retorno. Se você olhar o quadro do ponto de vista sobrenatural de Deus, o rio havia se estabelecido num obstáculo intransponível se o povo desejasse retornar a fim de fugir da guerra. Por isso, só cabia ao povo avançar. E assim, nós também devemos viver a nossa vida cristã. Uma vez tendo colocado a mão no arado, não se deve voltar atrás. Lucas 9, versículo 62. Assim como Josué, nós precisamos avançar, porque a posse de Canaã é o nosso destino. E agora, Josué se depara com as intransponíveis muralhas de Jericó, a cidade fortificada de uma nação inimiga, que precisava ser desalojada da terra da promessa. E foi nesse contexto da terra da promessa, nesse contexto de luta e dificuldade, que Deus se revelou a Josué, trazendo encorajamento ao seu coração, preparando-o assim para o conflito. Lá estava Josué, aos pés de Jericó. A Bíblia diz que naquele cenário desanimador, Deus, por causa da sua infinita misericórdia, ao contemplar as aflições, dúvidas e temores do coração do seu servo Josué, revelou-se a ele. Nós temos um Deus que em nenhum momento tira os olhos sobre a nossa vida. Antes, ele conhece cada estágio dela. Deus agora está vendo você, as suas lutas, as suas frustrações, as suas dúvidas, as suas enfermidades, os seus temores, as suas decepções. Deus fez uma revelação poderosa de si mesmo a Josué. Estamos aqui diante daquilo que os teólogos chamam de teofania, uma manifestação de Deus. Mas a maior parte dos estudiosos crê que, neste caso, trata-se de uma cristofania, ou seja, uma manifestação no Antigo Testamento de Cristo, nosso Senhor e Salvador, ao seu servo Josué, revelando-se como príncipe dos exércitos do Senhor. Josué
vê o príncipe do exército do Senhor. E sabe o que ganha destaque em sua visão? Aquilo que se tornou mais significativo para o jovem comandante Josué. Ou seja, ele ressalta aquele que diante de quem carregava uma espada nua desembainhada. Isso significa que Deus quis que Josué se certificasse de que a sua mão soberana haveria de agir de novo e de modo invisível na batalha. Josué não batalharia sozinho. Aquela era a mão de Deus, a garantia de vitória para a vida de Josué e do seu povo. A mão de Deus, eu te digo, está sempre atuando na vida da sua igreja. Então, descanse no poder e na habilidade de Deus em dar vitória para os seus eleitos. Lá estava Josué, provavelmente com dúvidas no coração, certamente em busca de uma estratégia. E Deus, por causa da sua infinita bondade, deu uma direção segura para o seu comandante. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Salmo 25, versículo 12. Esta é uma promessa de Deus para você. Tudo o que nos diz respeito é do interesse de Deus e, por isto, pode contar com a sua direção amorosa. Então, espere ouvir a sua voz. Não decida nada sem ouvi-lo. Não decida antes para depois pedir a bênção dele para aquilo que você decidiu fazer sem consultá-lo. Deus haverá de abençoar aquilo que lhe revelou e, consequentemente, representa isto a realização da sua vontade soberana. No capítulo 6, Josué recebeu ordem de entrar em Jericó e matar a todos, exceto a prostituta Raabe. A tomada de Jericó deveria ser feita exclusivamente da maneira de Deus, conforme nós conhecemos e se encontra nas Escrituras Sagradas. Deus prepara-nos para a batalha, não apenas revelando o seu poder, que nos torna ousados para guerrear, mas também a sua santidade, que nos torna ousados para guerrear de forma santa. A Bíblia diz que Deus se virou para Josué e lhe disse: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. A vitória era certa, mas cabia a Josué apenas seguir adiante, ainda confiando na fidelidade divina. E eu digo a você, meu irmão e minha irmã, você já cruzou o Jordão. Não é hora de querer voltar ao deserto. O Jordão que ficou para trás agora é intransponível. Deus não irá parar novamente as águas, caso você queira atravessá-lo na direção contrária. Mas há uma boa notícia. Deus entregou Jericó nas suas mãos. A vitória já foi dada ao cristão que anseia ser parecido com o seu Salvador. O que existe agora são inimigos entrincheirados no campo do nosso coração, que precisam ser expulsos. A terra, porém, já é nossa, e o Senhor está a nos dizer: podem avançar, pois Jericó, com seus reis e seus valentes, está em suas mãos. Imagine você a cena. Josué sem Moisés, o seu grande companheiro e líder, olhando ali para as muralhas de Jericó, certamente pensando: o que fazer? Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e nem saía. E Josué olha aquele quadro e ouve Deus dizendo:
Eu não quero que tu faças parceria com este povo. Não quero associação nenhuma com essa gente. Eles devem ser desalojados. E eu pergunto a você: você crê que pode partir para dentro de Jericó? Você crê que não deve fazer acordo com os cananeus? Tomou conhecimento do fato de que a ordem é para destruí-los? A resposta de Josué, a revelação de Deus, ensina-nos a como nos preparar para a batalha. O que nós devemos fazer para nos preparar para a batalha? Vamos ver agora. Jamais estaremos preparados para a batalha enquanto estivermos olhando para baixo. O texto diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Josué tirou os olhos das muralhas e os colocou em Deus. Este é o segredo da vitória. A fé exige o uso da nossa mente. Orar é fundamental. Porém, se junto com a oração não praticarmos o exercício bastante simples de pensar, pouco proveito auferiremos da fé que professamos. E eu pergunto a você: você está vendo o príncipe do exército do Senhor em sua vida? Estamos diante da necessidade de, em meio às Jericós fortificadas da nossa vida, tirar os olhos das muralhas e colocá-los em Deus. Tudo o que precisamos é, pela fé, contemplar o nosso Deus, de pé com a sua espada nua desembainhada nas mãos. Portanto, cabe a você preparar-se para a batalha, erguendo a cabeça e levantando os olhos. Josué inicialmente não soube se estava diante de um aliado ou de um adversário. Mas como Josué pôde discernir se ele estava diante de Deus ou não? Foi mediante o diálogo que Josué descobriu que estava diante de Deus. A nós cabe nos aproximar de Deus, fazer perguntas, aguardar respostas, para que a presença do Deus fiel seja discernida neste mundo, onde o pecado obscureceu a nossa visão do Criador. O Senhor se revelou ao seu servo Josué, e este caiu por terra e o adorou, dizendo: que diz meu Senhor ao seu servo? Aqui vemos a essência ao culto de Deus, a qual consiste em respondermos à sua revelação com adoração e interesse real em saber qual é a sua vontade. Aí está a melhor forma de iniciarmos as nossas orações, adorando. Quando adoramos, passamos a ver os nossos problemas na perspectiva correta. Em tempos de aflição, devemos orar, começando com o Salmo 121, 2, que diz: aqui está a boa questão. De onde me virá o socorro? Josué perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Josué não começou se lamentando. Não havia mais o que lamentar. A visão já fora recebida, a palavra ouvida e a certeza da vitória dada. Não era mais hora para falar de problemas, mas saber qual era a vontade de Deus. O cristão verdadeiro é alguém que já se certificou da presença santa de Deus, que porta uma espada nua desembainhada e que, por isso, está mais preocupado em saber qual a vontade de Deus para a sua vida do que qual o tamanho da muralha que terá que enfrentar. Aí está o segredo dessa vida abençoada, próspera, ungida e rica. É você pegar o problema, analisá-lo, encará-lo, dissecá-lo e dizer: aqui está o problema. Agora, como vê-lo à luz das Escrituras Sagradas? Senhor, o que tu tens a dizer sobre essa situação? Que fazer então?
Não iremos nos concentrar no problema, mas na busca da direção divina. O texto da Bíblia registra que o Senhor virou-se para Josué e disse-lhe: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. A palavra fidelidade é a que mais está subentendida no livro de Josué. Nele encontramos um Deus fiel, porém encontramos um homem fiel também. Se a fidelidade de Deus é apresentada de um modo que nos emociona, a fidelidade de Josué a Deus é apresentada de uma forma que nos desafia. A prontidão de Josué em obedecer a Deus é o que de mais belo aprendemos com a sua vida. Mais impressionante do que a sua coragem é a sua capacidade de se submeter à vontade de Deus. Aqui vemos um Deus que nos estimula a prosseguir, que deseja que levemos adiante as decisões que tomamos. Cruzamos o Jordão, entramos na vida cristã. Não podemos voltar atrás. Os adversários estão entrincheirados diante de nós, mas o príncipe dos exércitos do Senhor está conosco. Portanto, levantemos os olhos, aproximemo-nos dele, procuremos conhecer a sua vontade, prestemos culto de adoração a ele, ouçamos a sua voz, obedecemos a sua vontade e nos dirigimos para Jericó, porque as muralhas haverão de desmoronar em nome do príncipe do exército do Senhor. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, é hora agora, depois de passar o Jordão, tomar posse da sua terra prometida em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós passamos pelo Jordão, deixamos o deserto de lado e neste momento estamos prontos para tomar posse da nossa Canaã, da nossa terra prometida. E neste momento eu quero te pedir em favor de cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada pessoa, Pai, que tem diante de si uma Jericó, tem diante de si uma muralha, tem diante de si um obstáculo, mas que ela venha entregar tudo nas mãos de Deus, porque o príncipe do exército do Senhor já está com a espada desembainhada e vai dar-lhe a vitória em nome de Jesus. Assim como o príncipe do exército do Senhor fez com que as muralhas caíssem, fez com que Josué obtivesse vitória, eu tenho a convicção, a certeza de que a vitória é certa em nome de Jesus. É a palavra de Deus que nos garante a vitória quando diz: graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.